Bom dia, luzes do dia! Vamos aí, firme e fortes para mais um dia? Vamos nessa, que é bom a beça. Hoje é terça-feira, vamos fazer a nossa oração para a gente começar aí a nosso dia bem firmes. Então vamos nessa? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Senhor Jesus, a aula vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos a trabalhar e a estudar. Abençoe a nossa sala, a nossa escola e o nosso lar. Que nós tenhamos aí um maravilhoso dia, ok? Vamos lá então. Eita, Lelê! Esses slides da tia Dani esquecendo aqui, hein? Vamos arrumar. Hoje aqui, o que nós vamos colocar? Dia 1º. Vocês não precisam colocar, né? Só eu que vou arrumar. Dia 1º/9, hoje é dia 1 de setembro, tá? Então, nós vamos para a aula 3 de História. Certinhos, meus queridos? Pode abrir lá no capítulo de História e nós estamos falando sobre o quê? Sobre as comunidades do passado e do presente. Então, do que nós estamos falando em História? Sobre os índios, né? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, eu acho muitíssimo interessante. Vamos fazer a leitura junto comigo? Eu tenho pedido para vocês fazerem a leitura antes. Como é que está essa leitura aí? Vamos fazer juntos? Então vamos lá. Peguem o marca-texto, nós vamos ler juntos e grifando o que é mais importante. Atividade 16, o artesanato indígena. A arte indígena é muito rica. Ela deixa transparecer sentimentos e sensibilidades por meio dos trabalhos feitos em cerâmicas, cestarias e adornos. Os artesanatos indígenas do Brasil não ocorreu de uma hora para outra. Pelo contrário, ele foi desenvolvendo ao longo dos anos, inspirado no acontecimento diário e nos ritos cerimoniais. Os objetos, as pinturas, vamos grifar aqui, ó. Os objetos, as pinturas e os enfeites foram fabricados e introduzidos no dia a dia conforme a necessidade, seja no momento de espiritualidade, seja no trabalho doméstico. Dessa forma, cada comunidade tem o seu estilo para ampliar a sua arte, tornando-se diversa demais. A principal função do artesanato é, sobretudo, a comunicação. Por meio dela, cada trabalho e obra representa uma função específica muito bem definida, que é compartilhada por todos dentro da comunidade. Dessa forma, cerâmica, máscara, pintura corporal, cestaria, plumagem integram a arte indígena de forma geral. Então vamos ver um pouquinho do exemplo aqui, o que é cerâmica. Ó. É um exemplo de arte que não está presente em todas as comunidades indígenas. Ela é produzida principalmente pelas mulheres, que criam potes, jarros, vasos, esculturas, e para deixá-los mais bonitos, costuma pintá-los. Acredita-se que a cerâmica majoara, que tem esse nome por causa da origem do local de origem, que é a ilha de Marajó, no estado do Paraná. Foi a primeira arte cerâmica brasileira e suas obras são conhecidas até no exterior. Então, pessoal, aqui nós vamos começar a falar sobre a artesanato indígena. Então, o que está mostrando aqui para nós? Que cada tribo indígena ela tem as suas particularidades, tá? E essas particularidades, ela entra nessa questão do artesanato também. Não é porque uma tribo indígena faz determinada coisa que todas necessariamente também fazem, tá? Então, é isso que a teoria vai trazer para a gente. Vamos na página 249, que vai falar um pouco da cestaria. Ó. Cestaria, os cestos são utilizados em casa na manutenção e no transporte de alimentos.
são mais usados pelas mulheres que desenvolvem variadas formas de trançados em diferentes formatos. A plumagem, as plumas são utilizadas nos rituais, são colocadas diretamente no próprio corpo. Elas servem também para enfeitar máscaras, colares, braçadeiras, brincos, pulseiras, cocares, feitos de pena e de cauda de aves. Na maioria da comunidade, são os homens que desenvolvem a arte de plumagem, tá? Essa arte passa por um ritual. Primeiro a caça, depois o tingimento, a chamada tapiragem e, por último, o corte na forma desejada e amarração. Olha o que esse índio está falando, ó. Há comunidades que não necessariamente caçam os pássaros para fazer a arte de plumária. Elas esperam que os animais morram naturalmente ou usam plumas de animais que caçam para se alimentar, tá? Então aqui mais uma vez mostra pra gente, ó, que não é porque são índios que todos fazem a mesma coisa. Não, cada um tem a sua cultura e o seu modo de viver, ok? 250. Vamos ver o que fala aqui da pintura corporal? A pintura corporal é usada em certos rituais e de acordo com o gênero e idade. Sua finalidade é indicar grupos sociais ou a função de cada indivíduo na comunidade. As tintas utilizadas nesta arte são geralmente naturais, ou seja, são extraídas de plantas e frutos, como o vermelho das sementes de urucum, o azul escuro do genipapo. Além das cores, ainda há o branco, que é obtido do calcário preto oriundo do pó do carvão. As máscaras, vamos ver o que fala? São feitas de cascas de árvore ou de outros materiais, como palha, e podem ser enfeitadas com plumagem. Essas são utilizadas em cerimônias, no momento das danças, com o objetivo de afastar os maus espíritos. As máscaras grandes, feitas com palha compridas, que chegam a cobrir o corpo inteiro dos indígenas. Cada povo, olha só, vamos gravar isso aqui, ó. Cada povo indígena tem uma forma de produzir seu artesanato, que se transforma em belas artes e é passado dos mais velhos para os mais jovens, mantendo assim as características únicas de cada povo. Hoje em dia, o artesanato é utilizado como uma das mais importantes fontes de rendas para alguma comunidade. Pessoal, uma vez eu fui fazer uma viagem lá para Porto Seguro e eu cheguei a visitar uma tribo indígena, tá? E lá realmente tinha muito artesanato e eles falaram que aqueles artesanatos eles fazem para vender para os turistas, né? Que é uma fonte de renda ali que eles acabam tendo, tá? Vamos ver a atividade aqui. Número 1. A arte indígena pode ser apreciada principalmente em pinturas corporais, cerâmicas, plumagens e cestos traçados, ou cerâmicas, máscaras e joias. Índio usa joias? Máscaras, joias e cestos trançados. Joias, máscaras, plumagens e cerâmica. E aí, pessoal? De acordo com que a leitura aí que nós acabamos de fazer juntos, hoje eu quis até fazer a leitura junto com vocês, né? Para ter certeza aí se está lendo mesmo. De acordo com o que nós acabamos de ler, qual que é a alternativa correta? A, B, C ou D? Faça um círculo na que você acredita. Número 2, a página 251. Complete o texto a seguir utilizando as palavras do quadro. Então, nós temos aqui no quadro a palavra cultura, artesanato, jovens, indígena e costume. Então, vamos lá. Cada povo tem sua forma de produzir tananã, que vão se transformando em arte e são passadas dos mais velhos para os tananã, mantendo dessa forma as características particulares de cada povo. O importante é saber que a comunidade indígena tem uma grande diversidade tananã,
e que os artesanatos produzidos são reflexos de seus tananã, tá? Então, de acordo com as palavras que tem aqui, você vai encaixar. Então, vamos lá. Cada povo, que povo que está sendo falado? Povo cultural? Povo artesanato? Povo jovem? Povo costume? Ou povo indígena? Será que é povo indígena? Cada povo tem sua forma de produzir o quê? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre, ó, qual que é o comecinho aqui, ó? Nós estamos falando sobre artesanato indígena, né? Então, o que vocês acham que vai ser completado aqui, ó? Cada povo, tananã, tem sua forma de produzir seu tananã, que vão se transformando em artes e são passados dos mais velhos para os mais velhos passa para quem? E aí? Continua aí, senão eu vou acabar falando tudo já já aqui, tá? Vai colocando as opções para você ver o que você acredita que está correto. Número 3. Quanto à arte de plumária e a pintura corporal dos indígenas, para os brasileiros. Opa, vamos ler de novo. Quanto à arte plumária e a pintura corporal dos indígenas brasileiros, assinale a opção que é correta. Vamos lá. A. A arte dos indígenas brasileiros é pouco expressiva. B. A arte indígena, em todas as suas manifestações, apresentam pouca diversidade de recursos e matéria-prima. C. A pintura corporal é uma forma de expressão artística e é utilizada apenas durante as festas. Foi isso que falou na teoria? D. Em seus adereços, os indígenas utilizam penas e pigmentos vegetais como matéria-prima, além de palha, fibra e semente. E aí? Foi isso que foi falado lá no final? Olha aqui na teoria, ó. Olha o que ele fala, ó. Tá vendo? A pintura corporal é usada em rituais de acordo com o gênero e a idade. As tintas são utilizadas geralmente são tintas naturais, que são extraídas de plantas, de frutos. Cada povo indígena tem a sua forma de produzir artesanato. Então, qual que é a opção correta aqui, pessoal? Já está falando, né? Vou ajudar vocês nessa, hein? É a opção D, ó. Em seus adereços, os indígenas utilizam as penas e pigmentos vegetais como a matéria-prima de palha, fibra, semente. Então, eles tiram lá os recursos da natureza para poder produzir o seu adereço, certo? Vamos lá na 252, ó, vamos ver o que fala sobre os indígenas nos dias atuais, como que estão os índios hoje em dia, né? Vamos lá, vamos ver. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, pouco mais de 500 anos atrás, a população indígena era de 5 milhões de pessoas. Ao longo do tempo, o contato com os não indígenas, sendo eles portugueses e outros que vieram para o Brasil, acabou provocando grande diminuição desses povos. Essa redução se deu por vários fatores, como aprisionamento, escravidão. Vamos grifar isso, que isso é muito grave, né? Essa redução se deu por vários fatores, como aprisionamento, escravidão, morte causada por conflitos com não indígenas, além das doenças que eram transmitidas para eles, né? Porque os outros povos traziam doenças e os índios não tinham anticorpos ali para, né, poder lidar com aquelas doenças. Esse encontro dos indígenas com os portugueses e outros povos dificultou a conservação dos seus costumes de modo tradicional. Para os povos indígenas que sobreviveram, surgiram outros desafios. Alguns deles precisaram abandonar suas terras ou mudar o seu modo de vida. Por isso, muitos costumes foram se adaptando à nova realidade. Ao mesmo tempo, alguns grupos que se recolheram ou que se mantiveram mais no interior do país conseguiram manter seus costumes próximos das tradições. Atualmente, vamos grifar aqui, ó, mesmo em número menor, se comparado com a época da chegada dos portugueses,
os indígenas ainda lutam para preservar a sua cultura de acesso à terra. Ao contrário desses tempos passados, hoje os indígenas estão mais amparados, porque são cidadãos brasileiros e reconhecidos por lei. Olha uma foto aqui, ó, de uma família indígena. As terras indígenas, vamos lá. Os indígenas têm direito a viver nas terras que tradicionalmente ocupam. Para garantir esse direito, existem locais demarcados de usos exclusivos chamados de terra indígena. Vamos grifar isso aqui, ó. Isso é muito importante, ó. Tá vendo? Então, hoje em dia, não pode mais vir tirar as terras dos índios mais não, como foi feito há um tempo atrás, né? Dessa maneira, toda a riqueza natural das terras de onde eles vivem, como a madeira das árvores, animais, as plantas e os peixes dos rios, podem ser exploradas somente para a sobrevivência dessa comunidade. Atualmente, vamos grifar isso também é importante, existem 462 terras indígenas regularizadas, que representa cerca de 12% do território nacional. Que é essa concentração maior, pessoal, fica lá na Amazônia, tá? Vamos ver qual que foi a influência que os indígenas trouxeram para a nossa cultura brasileira? Ó, a contribuição indígena na formação da cultura brasileira é bastante grande, podemos encontrá-la. Olha aqui, ó. Na própria linguagem portuguesa, né? Na formação de alguns nomes como Cauã, Ubiratã, Saci Pererê, Sápia. Na culinária nós temos a tapioca, o perão de peixe, comida à base de milho, mandioca, batata doce, palmito, frutos como guaraná e outros. O uso dos medicamentos para fazer chá para tratar de algumas doenças, né? Que é utilizado com as plantas e ervas medicinais. O artesanato também tem influência indígena. Algumas lendas do folclore. Na música, os instrumentos musicais, como flauta e chocalho. No hábito, o nosso hábito de tomar banho todos os dias é um hábito que nós herdamos culturalmente dos índios. A pesca e o uso de utensílios de barro, de palha e de madeira. A influência desses povos que aqui habitavam era vasta e muito importante. Cada contribuição deve ser reconhecida e valorizada pela sociedade brasileira. 254, vamos lá. Marque o que é influência indígena na cultura brasileira. Então, qual que foi a influência dos índios na nossa cultura? Dormir na rede? Vocês acham que sim? Marca aí. Ir no cinema? Pescar? Usar utensílios de barro e de palha? Usar sapatos? Comer mandioca e milho? Usar roupas coloridas? Tomar chá para curar doenças? Andar descalço? Faz um X no que você acredita que a gente herdou da cultura dos índios. São chamados de terra indígenas os locais ocupados pelos portugueses, pelas comunidades indígenas de uso exclusivo deles, apenas pelos indígenas tupis ou somente pelas crianças indígenas. A teoria falou aí, hein? Ai, ai, ai. Pessoal, o número 3, nós teremos que fazer uma pesquisa em grupos, tá? Só que nós não vamos fazer essa atividade, pode pular ela. Número 4 da página 255. Nossa língua recebeu grande influência dos povos indígenas. Na língua portuguesa, por exemplo, existem muitas palavras que são de origem tupi. Junte a sílaba da mesma cor que estão no quadro e em seguida encontre alguma dessas palavras e depois copia. Então, vocês vão ter que juntar, tá vendo aqui? Então, vocês vão pegar a sílaba que é da mesma cor e vão juntar para ver qual que foi aí a nossa língua portuguesa que tem origem dos índios. Vamos pegar aqui, ó, na linguinha, na sílaba rosa. Vamos lá, ó. Se a gente juntar K, vamos lá, K,
Tenho que achar mais uma rosa. Cadê? Pi. Depois eu vou procurar aqui. Capivara. O que virou? Capivara. Tá vendo? Capivara é o nome de um animal. Faça na próxima. Vai aqui, ó, na vermelhinha, ó. Vai uma assim, uma embaixo da outra, tá? Um exemplo, ó. Guará. Cadê a próxima vermelha? Na. Vai na verdinha. Vai procurando uma embaixo da outra. Quer ver quantas palavras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palavrinhas que aparecem aqui no total, tá? São 10 palavrinhas que vão ser formadas aí. Então, olho vivo e muita atenção. E aí, minhas crianças lindas do meu coração, nós encerramos o capítulo de História por aqui. Amanhã, então, nós vamos fazer a correção de História para que, então, na outra aula, na próxima aula aí, vocês façam a atividade avaliativa. Para nós encerrarmos, eu trouxe aqui um videozinho, vocês sabem que eu adoro esses videozinhos, eu acho que vocês aprendem bastante com isso, tá? Então, vem comigo e atenção no vídeo. Vamos lá. Você sabia que povo, nação ou etnia são palavras mais adequadas do que tribo? Segundo o censo do IBGE de 2010, existem mais de 305 povos indígenas. Tava sem som, vamos voltar. Vamos lá. Você sabia que povo, nação ou etnia são palavras mais adequadas do que tribo? Segundo o censo do IBGE de 2010, existem mais de 305 povos indígenas. Aproximadamente 53 grupos ainda vivem isolados e não têm contato com a população indígena. Onde estão? Mais da metade da população indígena vive na região da Amazônia. De onde eles vieram? Segundo os estudiosos, tudo começou cerca de 40 mil anos atrás. Naquela época, o continente asiático americano eram unidos por uma ponte de gelo no Estreito de Bering. Eles vieram provavelmente em busca de alimentos e foram se adaptando e se espalhando pelo continente americano. Todos aprendem que os povos indígenas vivem em aldeias, certo? Mas o que é uma aldeia? Aldeia é um conjunto de casas e a quantidade e a maneira como essas casas são organizadas varia de povo para povo. Existem povos, por exemplo, que não têm aldeia fixa, pois mudam de lugar conforme a estação do ano. Por exemplo, o povo Pirahã. Os Mauê, povo que vive no Amazonas, organizam suas aldeias, a quais chamam de vila, muito parecida com a cidade, pois tiveram muito contato com não indígenas. Já a aldeia do povo Chavante é em forma de ferradura. No centro há um pátio para cerimônias e brincadeiras. O povo Munduruku tem sua aldeia organizada em fileiras de casas, com pátio entre elas para as crianças brincarem. Esse povo tem a pesca como seu principal sustento. Por isso, a aldeia está construída próxima ao rio. As aldeias podem ter 3 formas. As circulares, por exemplo, a do povo Bororo. As aldeias retangulares, por exemplo, os Chavante, Assurini e Suruí. E aldeias lineares, como os Carajá e Munduruku. Como os indígenas se alimentam? Alimentam-se de carne, pesca, raízes como a mandioca, o cará, batata doce, inhame, de frutas, milho, melancia, gerimum, amendoim, fava e feijão. A mandioca e o milho são alimentos muito importantes para as comunidades indígenas e não indígenas. Os europeus conheceram o milho aqui na América, então começaram a usar em suas receitas. Aqui no Brasil,
usamos o milho no preparo de farinhas, broa, milho, pães, creme, canjica e, na popular, pipoca. Tudo que os povos indígenas produzem é para o seu uso no dia a dia, como as esteiras, os cestos. Você sabia que em uma aldeia todos sabem confeccionar os objetos da sua sobrevivência? Sabia que os indígenas fabricam instrumentos musicais para diversas situações? Por exemplo, o chocalho é o mais usado pelas comunidades indígenas. Ele pode ser feito de cabaça, recheada de sementes, paus, pedrinhas. Outro instrumento também, muito usado pelos índios, é a flauta. Ela pode ter várias formas e confeccionadas com bambu, osso, madeiras e etc. Pode ser tocada com o sopro da boca ou com o sopro do nariz. Vamos ver que travou aqui um pouquinho. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu dar uma voltadinha aqui. Que aí eu acho que melhora. Ixi. Acho que não foi uma boa ideia. Calma lá. Elerei. Elerei, gente. É assim quando a gente quer as coisas, não vai? Vamos voltar aqui. Só um minutinho, vamos ver o que aconteceu aqui. Bom, vamos fazer uma coisa. Já que deu um certo probleminha, deixa eu ver se vai dar certo. Se não der, o que nós vamos fazer? Amanhã, lá na nossa correção, o que a gente faz? A gente pega e eu passo esse vídeo para vocês, tá? Porque eu tô achando aqui que a internet não tá querendo muito como... Ó, não é? Ei, que ela já foi é no vídeo errado, né? Vou tentar mais um pouquinho. Se eu não conseguir, o que a gente faz? É esse aqui. Vamos ver se a gente consegue dar continuidade. Senão amanhã eu trago na correção, tá? E aí vocês vão conseguir visualizar melhor. Flauta. Ela pode ter várias formas e confeccionadas com bambu, osso, madeira. Acho que não vai rolar, viu, galerinha? Então deixa, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar por aqui. Amanhã, o que vai acontecer? Nós vamos ter aí o vídeo de correção, tá? Aí de história, para que vocês possam depois estar fazendo a atividade avaliativa. Então, o que eu faço? Amanhã no vídeo de correção, eu já trago esse vídeo. Eu coloco ele para carregar, tudo direitinho. Vocês vão ver de uma forma mais tranquila e já fica aí uma revisãozinha para vocês poderem estar fazendo a prova na terça-feira, tá? Ela agora está funcionando. Pode ser tocada com o sopro da boca. Beijo. Vamos lá para a nossa aulinha de correção de geografia. Estou esperando vocês lá. Tábua, beijo. Casca de Tchau, tchau. tartaruga, cerâmica,